Olá, eu sou Isadora Cohen. E eu sou Fernando Marcato. E esse é o Infracast, o primeiro podcast de PPPs, concessões e privatizações. Que na sua quinta temporada se consolidou como um veículo de geração de conhecimento para estudiosos, empresários e interessados no tema. O episódio de hoje do Infracast é com Daniel Hittner. Ele é um jornalista que cobre o setor de infraestrutura há mais de 20 anos. Ele teve uma carreira muito importante no Valor Econômico. Nós todos já lemos diversos editoriais do Daniel Hittner. E ele também teve uma passagem pelo Move Infra, uma associação que agrega aí os maiores players de infraestrutura de logística. E hoje ele é diretor de jornalismo da CNN, cobrindo aí as mais importantes notícias com as quais a gente convive todos os dias. Essa conversa com o Daniel foi muito interessante, em especial para a gente contar um pouquinho sobre algo que a gente faz bastante, que é a comunicação sobre os projetos de infraestrutura. Foi muito especial, não foi? O Daniel trouxe uma visão sobre quão relevante é a comunicação para viabilizar um projeto e como ela também pode inviabilizar um projeto. Era um episódio que a gente já queria fazer há muito tempo por entender a relevância do que a gente chama de licença social de um projeto para operar. Então a gente está muito feliz que esse episódio tenha dado certo e o Daniel trouxe inputs e uma visão bastante relevante para quem opera os projetos de infraestrutura no Brasil. Espero que vocês gostem. Tem dicas para gestores de como se relacionar com a mídia, tem dicas para concessionárias sobre como se relacionar também com a mídia e tem outros tantos assuntos que rechearam aqui a nossa pauta de conversa. Eu adorei essa conversa. Vem conferir. Oi, pessoal. No episódio de hoje, a gente tem a alegria, a honra de receber Daniel Hittner, que nada mais é do que o diretor de jornalismo da CNN. Vocês podem estar nos perguntando, poxa vida, mas a gente vai conversar com um jornalista? E é isso mesmo. Eu e o Fernando, a gente sempre fala, quase que em teoria, né, sobre o poder da comunicação para a infraestrutura, e a gente vai agora ter a oportunidade de falar com a melhor pessoa para trazer para a gente uma visão sobre a comunicação desse e de todos os demais setores. Daniel, eu estou, de novo, absolutamente honrada que você aceitou o nosso convite. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Nossa, Isadora, é o contrário, absolutamente o contrário. Vocês estão me deixando só numa posição um pouco desconfortável aqui, porque eu sou a pessoa que geralmente faz as perguntas. Eu não sei o que responder, então acho que vai ser extremamente difícil arrancar alguma coisa de mim. E eu não tenho nem tanto o que aportar. Mas, por favor, eu estou aqui super desejoso de trocar ideias com vocês. Eu adoro infraestrutura. É o que foi objeto da minha cobertura como jornalista por quase 20 anos e é ainda o que me dá muito quentinho no coração. Agora eu não estou conseguindo me dedicar tanto quanto eu me dedicava, mas é o que me dá quentinho no coração. Agora, a escolha do entrevistado é duvidosa. O entrevistador agora vai ser entrevistado, o perguntador vai agora ser o respondedor. Quero só ver, Daniel, e você não precisa duvidar dessa escolha, porque a gente falou tantas vezes sobre chamar o Daniel, não é, amor? Quer contar um pouquinho sobre isso? A gente tem essa visão, né, Daniel? Acho que estando no setor há tanto tempo, quantidade de projetos que morrem por não ter o que o pessoal chama de licença social, né? Não ter o direito de existir, né? Construir uma estrada que gera um impacto muito relevante e, consequentemente, as pessoas que são impactadas não autorizam que esse projeto aconteça. Ou um projeto de hidrelétrica, que falar de Belo Monte, né? A quantidade de impacto que se teve. E a mídia, ela é talvez, na nossa visão, tenho um amigo que diz, ele acredita que a mídia é o mais importante nesses projetos, né? Porque a capacidade de mobilizar a opinião pública, ela está na mídia. E se eu consigo mobilizar a opinião pública contrariamente ao projeto ou favoravelmente ao projeto, isso é, para o gestor público, um ponto de inflexão. Então eu queria começar aqui, como o nosso tema é concessões, PPPs, né? A gente sabe que o Brasil, quando eu me lembro das campanhas políticas do passado, até aquela clássica eleição do Lula, em que o Alckmin vestiu o uniforme da Petrobras e perdeu os votos que ele tinha ganho no primeiro turno, né? E para nós da infraestrutura sempre foi um problema a demonização da participação privada na infraestrutura, seja através de privatização ou através de concessão.
Conta pra gente qual que é a sua visão do clima hoje, talvez olhando em revista também, essa coisa da direita e da esquerda na política, né? Como que você vê esse tema hoje no Brasil? Fernando, obrigado, viu, por ter me convidado. Fico super honrado, de verdade. E me corrijam, por favor, se eu começar a falar muita bobagem aqui sobre infraestrutura, que em essência é o tema de vocês. Eu achava, coloco no pretérito imperfeito, que esse tema de concessões, privatizações versus participação do Estado na economia já estava um pouco mais superado. Acho que esse tema acabou sendo reavivado sob lentes um pouco antigas, desde a campanha eleitoral, desde a última campanha eleitoral, até como uma forma de opor, ser mais um tema de polarização, quando o caminho que estava sendo trilhado era um caminho de atenuar um pouco esse dilema que a gente vivia. Me parece que os próprios governos do PT, vamos deixar claro, o PT, em tese, tem uma visão um pouco mais crítica da participação do setor privado ou das privatizações, mas fez muita coisa ao longo do tempo que precisam ser reconhecidas. Quando você vai à Bahia, terra do ministro da Casa Civil, hoje, você tem uma experiência fantástica de PPP na área de saúde. Então, ora, eu me lembro muito quando o governo Jair Bolsonaro, a Marta Sellier, estava no PPI, e falou sobre a possibilidade, que eu achei muito mal comunicada, inclusive, e a imprensa, infelizmente, não tinha massa crítica para digerir muito bem aquela informação, Marta Sellier no PPI e tentou vender a ideia de PPPs na área de saúde, unidades básicas de saúde. Aquilo foi encarado como uma privatização do SUS. Uma pena que a gente não teve maturidade naquele momento para colocar o debate, mas veja que o próprio governo do PT na Bahia tinha uma experiência muito exitosa com aquilo e não precisava ter criticado, né? Mas vivemos, como a gente diz aqui no jornalismo, passamos até da fase da polarização pura e simples e entramos numa fase de calcificação das bolhas. Calcificação porque a polarização virou algo tão extremo que ela já está calcificada. Realmente é como um osso ali que se calcificou e que não quebra mais facilmente. Então, ainda que o seu candidato do coração, aquele por quem você torce ardentemente e que você aceita as piores coisas que ele pratica eventualmente, que ele cometa, como disse o Trump certa vez, se eu sair na Quinta Avenida em Nova York e der um tiro na frente de todo mundo, as pessoas vão continuar me apoiando, né? Eu tenho a impressão que hoje a gente está acostumado, dentro dessa calcificação das bolhas, a encontrar divisões o tempo todo, mesmo onde elas não existem mais tanto. Então, poxa, o PT fez o processo também exitoso com suas falhas, mas acho que é indubitável que 10 anos depois a gente está num ponto melhor do que a gente estava 10 anos atrás, de concessão de aeroportos. Então, por que transformar privatização da Eletrobras ou privatização da Sabesp agora, ou concessão do Santos Dumont, num tema que também polariza? Mas me parece que o país caiu nisso para tudo. De mais a mais a gente está falando de questões, né, Isadora, de 2000 anos, extraordinariamente complexas, como um conflito Israel-Hamas, que agora estoura, mas a questão Palestina e a questão da diáspora judaica está colocada há 2000 anos, e tudo volta para uma questão tão simplória e tão burra, no final das contas, como uma rivalidade PT-Bolsonaro, Lula e direita. Não pode ser assim, mas infelizmente eu achava que nós já caminhávamos para um nível de maturidade no debate em que privatizar Correios ou não privatizar Correios é uma discussão legítima, sob o ponto de vista do que funciona, mas sem ideologia no meio. Acho que, como quase tudo no país, a gente recuou algumas casinhas nos últimos anos e entrou num debate um pouco mais pobre, infelizmente.
Agora, você acha, Daniel, não sei, pensando aqui em tudo que você trouxe, e até essa crise, né, da privatização do SUS que você mencionou, foi um dos temas que a gente discutiu e falou, poxa, a gente precisa ter alguém de comunicação para estar aqui conversando com a gente sobre o tema e sobre todos esses temas que dizem respeito a como bons projetos de infraestrutura podem morrer por uma comunicação errada. E aí, voltando à minha pergunta, você acha que esse raso, né, da notícia, ele é algo que tem a ver, por exemplo, com o tempo de TV, com o tempo da manchete, com, né, quero dizer, o espaço de veiculação, o espaço de comunicação daquilo que é mais aprofundado por natureza, e que você tem um espaço que é aquele que, enfim, que é a leitura daquele que vai consumir essa notícia, ou que é o tempo que o telespectador aguenta vendo uma mesma notícia, e aí para outros recortes a gente tem uma visão mais aprofundada. Comenta um pouquinho sobre isso, sobre o tempo e o espaço que você pode utilizar para falar sobre um grande projeto de infraestrutura que tem diversas nuances. Claro. Isadora, eu trabalhei 22 anos no Valor Econômico e claro que tinha mais espaço para escrever sobre infraestrutura ou temas mais técnicos do que eu tenho hoje na CNN ou em qualquer outra TV. A gente lia muito você. Aliás, fonte de informação de qualidade. Isso é o que vocês pensam, né? Mas eu vejo de forma geral, e isso não é um problema nem da CNN, nem do Valor, nem de outro jornal ou de outra TV, eu acho que existem dois problemas sobrepostos concomitantes. Um é de falta de massa crítica. O jornalismo, de forma geral, vive uma crise. O jornalismo costuma ser a primeira vítima em suas fontes de receitas de uma crise econômica qualquer, de uma recessão. Seja porque o anunciante publicitário, quando vem uma crise, a primeira coisa que ele corta é a publicidade, a última coisa que ele volta a investir quando o crescimento retorna é também a publicidade. Então a mídia sempre sofre com isso. Mas quem dera esse fosse o único problema. A gente vive um problema muito maior que é do modelo de negócios da mídia. A mídia até agora não aprendeu a lidar bem com os novos formatos de comunicação, com as novas notícias, e tem uma certa culpa da própria sociedade, que é de cada um de nós aqui, porque as pessoas, eu costumo dizer, as pessoas acham muito natural gastar R$50 hoje no iFood, gastar R$300 na academia bacana ali que o pessoal vai no shopping, gastar R$150 na assinatura do Tinder para os solteiros, mas acho um absurdo pagar R$20 de assinatura. Não tenho a menor ideia. Também é uma barreira à entrada. Mas acho um mais absurdo. barato, bem mais barato que isso. Mas você vê, acha um absurdo gastar R$20 assinando um jornal. Então é muito difícil um jornal se sustentar, parar em pé, se as pessoas têm tanta resistência a pagar R$20 numa assinatura mensal. E talvez isso esteja relacionado ao fato de que a internet ainda é uma mídia nova. Eu tenho 45 anos. Me lembro vivamente quando iniciei minha carreira aos 20, a gente não passava o dia na frente do computador vendo sites e mais sites. Isso não era uma prática. A gente ligava o computador para escrever alguma coisa no Word. E a internet nasceu gratuita, então acho que ainda tem na cabeça das pessoas uma resistência a pagar. O paywall é muito mais mal visto, mas é necessário. Acho que então um problema é a crise da imprensa e a massa crítica, a falta de massa crítica que nós temos na mídia para tratar de assuntos complexos e tecnicamente complexos muitas vezes. É difícil achar um repórter, um produtor, alguém que fale com propriedade de infraestrutura, de saúde, de educação, de política fiscal. Tudo isso é muito complicado, é caro produzir, são profissionais caros, mas que tem havido uma precarização por causa dessa crise econômica e no modelo de negócios. E eu acho que o outro ponto é a guerra da comunicação. É muito difícil, depois que uma notícia se espalha nas redes sociais, você conseguir, como imprensa, ser aquele cara chato que vai dar uma explicação técnica que contraria o viés de confirmação que a pessoa já tem. A pessoa já demonizou a privatização da Eletrobras ou a privatização do SUS ou a
aquela medida que o PT fez, que não tem nada demais, mas olha o governo de esquerda fazendo algum ponto ali problemático, quando muitas vezes não é. A gente não consegue simplesmente desmentir as redes sociais. E tem um ponto interessante. Eu me lembro, hoje eu moro em Brasília, mas sou de São Paulo, estudei em São Paulo, estudei aqui na Avenida Paulista, e me lembro muito quando eu era jovem ali, 17, 18 anos, eu estudava na Avenida Paulista, tomava um ônibus e ia chegando ali na Casper Libero, faculdade ali no meio da Avenida Paulista, para quem não conhece, bem no meio da Avenida Paulista. Então o ônibus ia passando e tinham aquelas bancas de jornal muito grandiosas na Avenida Paulista, e eu me lembro vivamente que ali 7, 8 horas da manhã, inúmeros trabalhadores, mas montes mesmo de trabalhadores ficavam na banca de jornal ali espiando a manchete dos jornais. E isso para mim tinha uma importância considerável, porque o jornal conseguia apresentar, era um excelente curador de informações. Então ele dizia, olha, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Jornal da Tarde, a Folha da Tarde, que eram os jornais da época, a Gazeta Mercantil, tinha condições ali de mostrar para as pessoas, e as pessoas paravam dizendo assim, olha, tome conhecimento disso, isso aqui é importante. E aí você tinha a manchete, que era mais importante, a submanchete, que era um pouquinho menos importante. Agora, nas redes sociais, é uma falta de hierarquia completa, né, das informações, é uma anarquia completa. Então é muito difícil os jornais mediarem minimamente o debate. Minimamente o debate. Então, você tentar informar as pessoas quando as pessoas já se sentem informadas, mesmo sendo um grande equívoco, a maioria das vezes elas não estão, mas elas se sentem informadas, já buscaram o seu viés de confirmação, é muito difícil para a gente, é penoso, porque a gente não consegue falar para pessoas que já estão doutrinadas e já não estão dispostas a nos ouvir, porque muitas vezes acham que eu sou o petista, o bolsonarista, o cara fulano. Eu não sou nada disso. Nós não somos bolsonaristas, petistas, nada. Nós aqui somos amigos da notícia, mas é muito difícil as pessoas compreenderem muitas vezes algo tão simples quanto isso. Isso é genial, porque realmente mostra, e acho que assim, quando a gente está do lado do governo, a gente vivencia isso também, porque você vai falar com veículos consolidados e às vezes assim, a mensagem não está chegando, porque ela está sendo colocada em estratégias de comunicação de mídia, rede social, etc., que você não consegue atingir. Como que você vê isso, por exemplo, agora pensando do lado da assessoria de imprensa dos governos, né? Quando a gente vai estruturar um projeto de infraestrutura e que necessariamente eu tenho que ter um plano de comunicação, né? Aonde que são esses canais? Quer dizer, como que se acessa formalmente esses canais de comunicação, se é que se acessa? Lógico que no nível exclusivamente político a gente já viu, desde o blogueiro do PT até o gabinete do ódio, né? Que são, vamos dizer, os dois opostos. Mas a gente quer estruturar um projeto, tem que comunicar. Eventualmente a CNN não vai ser suficiente para o meu público que eu preciso atingir, porque ela vai ter um público mais qualificado, que não vai estar olhando. Você vê alguma estratégia que os governos talvez já estejam utilizando ou que deveriam utilizar nesse sentido? Fernando, tanto você quanto a Isadora já passaram pela administração pública, né, em diferentes locais, em diferentes graus, né? E imagino que vocês vão entender o que eu estou colocando como uma proposta, né, de trabalho. Eu vejo o gestor público de forma geral, também o político muitas vezes quando está num cargo de ministro ou de secretário, eu vejo também um certo descuido de falar com a imprensa. E eu não estou criticando pela dificuldade, só vejo o seguinte, a imprensa sempre terá para onde correr, quer dizer, notícias não vão faltar e páginas de jornal terão que ser preenchidas e horas de programação na TV terão que ser preenchidas. Então, como elas serão preenchidas? Eu acho que primeiro ponto, e eu acho que entre 2019 e 2022, no governo Bolsonaro, a gente teve uma excelente demonstração de dois ministérios geograficamente vizinhos, lado a lado, com culturas muito parecidas, e um que
na minha opinião, adotou uma estratégia de comunicação correta e outro que não adotou a estratégia de comunicação correta, como um bom ensinamento ali do que aconteceu. Eu estou falando do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Infraestrutura, ambos lado a lado na esplanada dos ministérios. Para quem não conhece, Ministério de Minas e Energia ocupado por um militar da reserva, o almirante Bento Albuquerque, que foi ministro durante vários anos, e o Ministério da Infraestrutura ocupado por Tarcísio de Freitas. Eram ministérios com uma cultura muito parecida, com um corpo técnico muito qualificado, mas de certa forma já mais velho. E aí, nenhum etarismo no que eu estou dizendo, só colocando que nós, repórteres, muitas vezes sentimos que, às vezes, os jovens, os corpos técnicos mais jovens, frequentemente estão mais dispostos a conversar, têm uma visão um pouco mais leve sobre a imprensa, enquanto as gerações mais antigas têm um pouco mais de dificuldade de conversar com a imprensa. São ministérios de engenheiros, ou de engenheiros civis, ou de engenheiros eletricistas, então com um corpo técnico relativamente parecido. E Tarcísio e Bento chegaram com abordagens completamente diferentes de comunicação. Um colocou um secretariado jovem, mais dinâmico, outro colocou um secretariado mais antigo. Isso não tem não há aqui nenhum juízo de valor sobre a competência desse secretariado, pelo amor de Deus, não se trata disso. Mas um conseguiu explorar estratégias e abrir o seu ministério, inclusive num governo que se relacionava pessimamente com a imprensa, e outro se fechou mais. Acho que o resultado está aí. Não só medido em termos eleitorais, porque isso poderia não ter dado certo, mas em termos de visibilidade. Me lembro muito, nos 4 anos de governo Bolsonaro, como o Ministério de Minas e Energia tinha também grandes projetos para debater com a mídia. Teve leilão ali de excedentes da sessão onerosa, movimentando provavelmente mais do que toda a carteira do Tarcísio de Freitas. Mas assim, o Tarcísio foi realmente mais hábil em comunicar. E eu acho que um instrumento também, quer dizer, além de ocupar espaços e estar sempre disponível, eu acho que é preciso que a mídia encontre no gestor público ou nos empresários e executivos do setor que encontre sempre pessoas dispostas a falar, que essa relação não fique poluída ou eivada de desconfianças ou de desentendimento. Então, é preciso, de um lado, um exercício de boa-fé do jornalista, querendo entender de verdade. Vocês têm que filtrar muito bem com quem vocês estão falando, porque tem gente que nem sempre ali está atrás de entender, está atrás de uma declaração, de uma aspa, de uma manchete, mas tem muita gente também que está querendo entender, em primeiro lugar. E a gente só consegue entender se do outro lado tem alguém explicando. E alguém que saiba dizer o seguinte, falar, olha, eu não tenho a menor expectativa que amanhã resulte dessa conversa aqui que eu tive com o jornalista uma manchete, não tem problema nenhum. Eu me basto com o jornalista entender o que eu estou falando e que conheça esse projeto e que saiba como vai ser a concessão do metrô de Belo Horizonte. Sim. Porque vai chegar um dia em que ele precisará entender esse assunto. E essa conversa terá sido valiosa nesse dia. Eu sinto também, quando eu vou conversar com os meus entrevistados, como a gente costuma dizer, fontes, né? Eu sinto naturalmente uma expectativa, muitas vezes, de o que se conversa hoje que esteja no jornal, na TV amanhã. E não precisa ser assim. O maior ganho para as fontes é que o jornalista tem essa compreensão no médio e longo prazo. Que quando sair o edital do trem Intercidades São Paulo-Sorocaba, e eu não tenho a menor ideia se vai ser neste governo, se vai ser num governo do PT ou se num governo do PSDB, que eu sinta segurança para escrever sobre esse projeto. E é isso que o gestor público precisa entender. Quanto mais esclarecido estiver o jornalista, e eu estou falando o jornalista no singular, mas é no plural aqui, jornalistas de todos os veículos, melhor. Então, o instrumento do off, o instrumento da qualificação do jornalista por meio da conversa é muito importante para a gente. Isso é incrível, porque eu me lembro quando eu era secretário em Minas, eu falava para a minha assessoria que eu dizia assim, eu não quero nota da secretaria.
Porque acho que a coisa mais horrorosa que tem é o cara faz uma super matéria, aí no final tem a secretaria por nota disse aquele texto burocrático e que obviamente nunca vai aparecer, porque ele vai aparecer por último, né, na matéria. E eu me lembro que eu dizia, não, eu quero ser a fonte. Porque muitas vezes é isso que você disse, é falta de informação. Às vezes tem jabuti, alguém que está querendo colocar o jabuti na árvore, tentando pautar o jornal, e o jornal sendo sério, se você explicar, o cara não vai dar a matéria negativa que alguém está querendo que dê. Então isso que você está dizendo, realmente eu vivi um... Totalmente, eu te digo por experiência própria e tenho certeza que qualquer colega meu que estivesse aqui falaria a mesma coisa, Fernando. Quando o ministro não quer falar e não quer, o secretário executivo vai falar. E se o secretário executivo se recusar a atender o telefonema do jornalista, o secretário vai falar. E se o secretário não falar, o técnico vai falar. E se o técnico não falar, alguém do mercado vai falar. O que eu quero dizer? A matéria vai sair. Vai sair. Então seja a pessoa que deu a primeira versão. São lições muito valiosas, essa que o Daniel está falando, e eu acho que é importante, né, a gente que fala bastante, comunica bastante com governos, que as pessoas entendam realmente esse roadmap que você está nos trazendo. Eu me lembro também, quando eu estava como secretária de desestatização, e depois disso, já como secretária executiva de transportes, um assessor de imprensa muito jovem e absolutamente competente, me acompanhava em tudo. E no início ele falava, poxa, são poucas as pessoas que topam falar. E eu mesma tinha muito medo de falar com a imprensa. E ele foi desmistificando isso, falando, Isa, fala, eu tô aqui gravando, tá tudo certo, eles querem entender do projeto. Paulinho, o nome dele, até vou mandar um beijo, porque é um menino brilhante. Beijo, Paulinho. Beijo pro Paulinho. Não, ele é um menino brilhante, nos ouve no Infracast, e realmente ele ia falando, e ele foi me motivando a cada vez mais expor aquilo que estava ali numa camada super técnica, que ninguém acessava, o que era natural. Tem muitas coisas que acontecem no governo, ninguém vai ficar noticiando, olha, demos um passo X, demos um passo Y, mas são passos importantes para a compreensão do todo, e que lá no futuro, enfim, são fundamentais para que a notícia saia certinha, vou chamar assim, talvez não seja a melhor denominação, mas gostei muito disso que você trouxe. E aí, enfim, pensando agora também em como vocês acessam matérias, você falou, né, dos governos e daquilo que está sendo proposto para a infraestrutura dos projetos, mas muitas vezes vocês também falam com proponentes, né? Vocês também falam com a iniciativa privada e ficam pensando, bom, esse daqui pode ser que concorra, esse daqui... E é interessante como vocês pautam, inclusive, o outro lado também, né? Então, da mesma forma como vocês se alimentam das informações que vêm para o governo, muitas vezes um bastidor seu é importante para que o governo meça a temperatura não só do jabutis na árvore que ele falou, mas também do que eu posso esperar em termos de como o mercado está recebendo. E eu acho que esse foi um movimento, Daniel, de vocês se abrirem para a iniciativa privada que vem ensinando muito os governantes, os ministros, os secretários a também se abrir para comunicar muito melhor com o mercado e direto, né? Mas me conta um pouquinho dessa visão da imprensa como uma ponte de conexão entre aquele que está fazendo o projeto e aqueles que eventualmente vão participar desse projeto. Isso é engraçado, porque eu percebo, a gente fica falando muito, o governo tal, ou dentro de um governo, o ministério tal é diferente do outro ministério na sua forma de comunicar, um é mais aberto, outro é mais fechado, mas isso se reproduz muito também. Eu gastei a maior parte da minha carreira em Brasília, mas principalmente os meus colegas em São Paulo, que conversam mais com as empresas, quer dizer, não que eu não fizesse isso, mas obviamente eu dialogo muito com os governos, além das empresas, mas tudo isso que eu expliquei, eu acho que também se replica no mundo corporativo. Você tem empresas mais fechadas e empresas mais abertas. E claro que as empresas mais fechadas ao diálogo com a imprensa podem atingir seus objetivos estratégicos de uma forma, quer dizer, cada um faz a sua política de comunicação e isso se encaixa na estratégia, nenhuma crítica ao que foi feito. Mas eu percebo que muitas vezes as empresas que conseguem dialogar mais com a imprensa, conseguem muitas vezes publicizar as suas preocupações, e eu já cansei de ver, mas assim, muito mesmo, principalmente na área de energia mais do que transportes, que eu acho uma área
muito pulverizada, né? Os players são muito mais pulverizados do que na área de transportes, e até acho que a representatividade da área de energia ficou uma coisa meio esquizofrênica. Torço para que a infraestrutura de logística não siga pelo mesmo caminho, que acho que seria ruim. Acho que temos alguns sinais disso, na minha opinião, preocupantes. Mas eu percebo que quando as empresas também adquirem essa postura de conversar livremente com os jornalistas e conseguir, mesmo com esse instrumento tão valioso e que a gente precisa desmistificar, que é o off, porque realmente eu não quero aparecer, mas eu não é dizer nada contra ninguém, é simplesmente explicar um projeto. Eu já vi muito, por isso que eu mencionava o setor de energia, debates dentro do governo darem meia volta por causa de matérias veiculadas pela imprensa, questões importantes que foram colocadas ou levadas em consideração por um tribunal de contas, por um órgão licenciador, pelo próprio Ministério, Poder Concedente, que está dando diretrizes para um edital. Às vezes desse diálogo desse diálogo com a imprensa que você consegue efetivamente transformar, muito mais do que na reunião só com o ministro, com o assessor, com o secretário. E de modo que eu sou muito suspeito para falar, porque eu estou no papel do repórter, mas estimulo vivamente porque só consigo encontrar vantagens nessa relação. Se é uma relação sincera, se é uma relação franca, se é uma relação de confiança e devidamente testada, porque não é simplesmente colocar na mesma sala pessoas que não se conhecem que o papo vai fluir naturalmente. Isso requer um processo de desconfiança, mas uma hora precisa começar, gente. E eu vejo que muitas empresas são indevidamente fechadas ainda a esse diálogo mais franco com os jornalistas. Daniel, tem uma coisa que é lógico, o jornalista ele vai sempre buscar o fato e a verdade. Agora, acho que como qualquer um de nós, você é influenciado pelas suas crenças, influenciado por tudo, né? Eu acho que nesse sentido, eu acho que o jornalista tem um papel, na verdade está numa posição semelhante ao do gestor público, que eu, quando era gestor, me colocava muito, porque você tem um poder. O gestor tem a caneta e o jornalista tem a caneta para divulgar aquilo, né? E isso é poder, a gente sabe do poder, né? Então eu sempre fazia um exercício que era um exercício de autorrestrição. Como quem disse, será que essa decisão eu estou tomando porque é a melhor decisão? Ou é porque o meu ego está dizendo que é isso, ou o meu viés ideológico está fazendo. Eu fazia essa checagem assim, nos meus botões, ou junto com a Isa, e falava, será que eu estou sendo um gestor público, ou eu estou sendo o Fernando que estou me aproveitando dessa posição, né? E a gente, às vezes, sente que alguns jornalistas ou alguns veículos acabam enviesando para uma posição mais ideológica. Às vezes, como você disse, eu apanhei tanto desse cara, o cara tratou tão mal a mídia que também agora eu vou dar uma espetada, né? E às vezes dá uma manchete um pouco mais enviesada, uma coisa assim. Isso acho que eu imagino que seja o dia a dia da ética jornalística, mas que até com esse tema de redes sociais ele se perde um pouco, né? Como que isso hoje funciona? Como que isso é tratado nas redações? Como que eventualmente eu imagino que às vezes o dono da emissora, do veículo, tem uma posição que não é compartilhada no nível da redação. Como que esse tema... Eu sei que esse é um tema clássico, mas eu acho que vale a pena a gente retomar aqui e você nos contar um pouquinho sobre isso. E depois da sua resposta, eu vou refazer essa pergunta usando um case. Para a gente falar de uma coisa assim, fake, bem fake news. Eu tô até com medo desse seu case aqui. Mas engraçado, né? Hoje eu percebo isso. Engraçado como os patrões, como a gente chama, quando os jornalistas, os repórteres se referem aos patrões, nós geralmente estamos nos referindo aos donos dos veículos, eles são os patrões. Eu tenho a impressão de que muitas vezes eles costumam achar que quando chegam nas redações, nos seus empregados, em última instância, o jornalismo é um ambiente predominantemente de esquerda. Eles
talvez tenham uma visão de que as redações estão lotadas de gente ali com foice e martelo. Não é assim, tá? Não é assim. Somos profissionais todos, independentemente de qualquer consideração, preferência partidária, política, ideológica. Somos profissionais de imprensa. E bem ali é como o torcedor do Palmeiras ou o torcedor do Corinthians que trabalha com isso. Deixamos qualquer preferência pelo time de futebol de lado. E também tem uma visão muitas vezes equivocada por parte das redações, dos jornalistas, de que os patrões vetam alguma coisa ou pedem outras coisas, né? O que eu posso dizer hoje em dia é que há um desentendimento de lado a lado, né? Nem os patrões deveriam se preocupar porque as pessoas ali na redação não têm foice e martelo, nem os profissionais da redação precisam se preocupar que os patrões estão só ali impondo ou vetando, fazendo muita censura, porque isso não é o que acontece na prática, né? Agora, o que eu percebo é o seguinte, tinha... o Antônio Carlos Magalhães, o ACM, o velho ACM, para quem é novinho, não confundir com o ACM Neto, tá? O velho ACM dizer que tem 3 tipos de jornalista. Jornalista que gosta de notícia, jornalista que gosta de dinheiro e jornalista que gosta de fama. O que você não pode é dar dinheiro para o que gosta de notícia, notícia porque gosta de fama, fama porque gosta de dinheiro. Aí dá errado. Eu trocaria hoje, adaptando, o fama pelo clique. Tem jornalista que gosta de notícia, jornalista que gosta de dinheiro e jornalista que gosta de clique. Escolha o seu interlocutor conforme ele se demonstre gostar de uma coisa ou de outra. E, acima de tudo, não confunda. Não confunda quem gosta de clique, quem gosta de dinheiro e quem gosta de notícia. Agora, para quem gosta de notícia, e acho que aqui é o que importa, é com quem eu imagino que os executivos de infraestrutura, que os gestores públicos querem se relacionar, e é o meu tipo de jornalismo e os meus colegas com quem eu me relaciono são dessa linha e não das duas outras, acho que a gente tem que ter uma coisa em mente, que o espaço será ocupado. Então, para aquele que se sente muito acanhado em divulgar a sua versão, é aquilo que eu disse. Alguma versão será espalhada. A página do jornal terá que ser preenchida. O jornal da TV terá que ir ao ar. Então, se você não falar e se você não colocar a sua versão, outro fará, né? Tente chegar primeiro, tente ser mais convincente e tente criar uma relação de longo prazo com o jornalista. Eu acho que tem uma coisa ali que sempre a gente, jornalista, precisa tomar muito cuidado, que é o relacionamento com as fontes. Mas é uma coisa absolutamente natural que, ora, se eu tenho um ministro, um secretário, um presidente de empresa que sempre foi honesto na sua relação comigo e sempre me atendeu, e me atendeu no sentido não porque ele me acha bacana, bonito, porque ele tem uma consciência de que, poxa, eu preciso ter as informações de que ele dispõe e eu sou um tradutor fiel daquilo que ele me traz, daquilo que ele me aporta. Eu acho que essa relação no longo prazo faz com que ambos possam se entender. E é óbvio que na primeira informação que eu ouvi contra aquela pessoa ou contra os interesses daquela pessoa, eu vou ter até um cuidado adicional pelo dever, pelo relacionamento, pelos anos de conhecimento e de troca saudável, honesta de informações, de reflexões, eu vou ter o dobro, o triplo de cuidado para checar aquilo do que com aquela pessoa que nunca se preocupou em me atender, em prestar uma informação, em ser transparente. Vai ser muito mais fácil eu acreditar numa inverdade, não porque eu quero prejudicar ninguém, mas talvez porque eu fui manipulado. Vai ser muito mais fácil acreditar naquela informação manipulada contra quem eu não tenho interlocução do que acreditar contra aquela pessoa que
eu sei, eu posso checar, eu posso ir atrás, eu posso, né, eu preciso ter o dobro e o triplo de cuidado. Portanto, essa relação é de ganha-ganha, o que eu sempre defendo. Sensacional. E acho, enfim, só para apresentar o case, porque eu acho que ele é uma ilustração de diversos outros potenciais casos que aconteceram com vários gestores. E aqui, enfim, não é condenando uma mídia específica, mas é dizendo que muitas vezes a informação ela se perde realmente nesse ambiente aí que tem diversos interesses que estão sendo ali tutelados, pautados. E o que aconteceu no caso do Fernando, e aqui não sei se posso falar em off ou se vai ser em on, bom, mas enfim... O que aconteceu no caso do Fernando, eu posso dizer, estava lá muito próxima, é que ele estava levando adiante um projeto muito estruturante, muito estratégico, e que, óbvio, despertava diversos interesses em diversos stakeholders. Acontece que um desses stakeholders era um prefeito de um município e não teve aí, até teve, né, o seu interesse, o seu pleito estudado, mas no final chegou-se à conclusão de que esse pleito que ele fazia para a adequação do traçado desse projeto, que era o Rodoanel, custaria mais não sei quantos bilhões a mais, e isso acabou gerando uma guerra num veículo de mídia que ele era o dono. Então, esse prefeito, né, além de ser prefeito dessa cidade, ele era também dono desse veículo de mídia, que, por coincidência, era um dos veículos mais vistos, consumidos, lidos pela população mineira. E ele, inclusive, declarou guerra ao Fernando e, na manhã seguinte, e durante talvez um ano, sempre o Fernando nunca passava ileso, e sempre havia uma matéria sobre como o Fernando era corrupto, como ele tinha relações espúrias com fulano, beltrano, ciclano, em especial com a CCR, né? Foi feita aí, eu vou nomear, foi feita aí uma série de cadeias de relacionamentos falando que, obviamente, que a CCR ia ganhar todos os projetos que o Fernando estava colocando na rua. Foram não sei quantos bilhões de investimentos que você conseguiu lançar e nenhum deles a CCR acho que sequer participou, enfim, mas de qualquer forma essas notícias repercutem. E acho que o Fernando foi muito habilidoso porque ele entendeu isso que você falou, Daniel, que o espaço vai ser de alguma forma utilizado, seja por uma versão ou por outra. E ele foi muito hábil em ter um relacionamento muito próximo, no bom sentido, no melhor dos sentidos, passando aí exatamente pelo roteiro que você está nos trazendo aqui, para dizer para outros veículos de mídia a versão que, na minha visão, um pouco mais próxima da realidade. E, no fim das contas, aquela versão que foi veiculada no jornal do prefeito, ela poderia derrubar um projeto, assim como ela poderia derrubar um secretário. Optou-se, acho muito sagazmente, muito inteligentemente, por fazer um contra-ataque. E esse contra-ataque é custoso, né? Assim, nos veículos de mídia, mas é também para a população e para o próprio governo. Porque muitas vezes uma notícia, é o que eu falei, derruba um secretário. Muitas vezes uma notícia derruba um projeto. Muitas vezes uma notícia derruba zilhões de empregos que seriam gerados, renda que poderia ser associada a esse projeto, benefícios diretos e indiretos, e você sabe muito bem do que eu estou falando, até porque você teve uma participação fundamental no Move Infra, que foi, né, enfim, a gente até se falou nessa época, que foi uma passagem muito legal da sua trajetória, e que você teve a oportunidade, você já tinha, na verdade, mas acho de ficar ainda mais próximo das empresas, das maiores empresas. Foi pouquinho tempo, só foram 2 meses, mas Isadora, você não tem ideia de como eu sou agradecido a Natália Marcassa. Ela é maravilhosa. E ela, você com certeza, ela é incrível, uma pessoa brilhante. Mas ter criado o Move Infra e ter te trazido foi, de fato, acho uma estratégia fundamental para dizer, olha, se a gente quer fazer projetos estruturais, estruturantes, com essas empresas que são as maiores empresas de infraestrutura e que estão aqui reunidas para pensar, enfim, os caminhos do Brasil, no fim das contas, a gente precisa ter uma comunicação adequada, né? Enfim, então estou trazendo tudo isso para te perguntar um pouco também sobre essa comunicação com essas empresas, para te perguntar sobre esse episódio aqui do Fernando, mas que
tem outros tantos Fernandos sofrendo como isso. E para te dizer que, realmente, eu queria saber a sua reação a isso. Uma boa comunicação gera bons projetos, mantém bons secretários, gera emprego, gera renda, gera uma série de incrementos aí no PIB que a gente tem que celebrar. Enquanto que uma notícia, enfim, que se propõe a destruir, ela é de fato destrutiva, né? Então, me conta um pouquinho sobre isso. Claro, mas também nada disso que eu estou dizendo, por mais que eu defenda tudo isso que a gente conversou aqui, quase como um manual de boas práticas em relacionamento empresas, governo com a mídia, nada disso garante sucesso, né? Não é uma receita de bolo padronizada em que a gente vai ter a garantia de que ele cresce no final ali do período de estufa ali dentro do forno. Agora, me parece claro que maus jornalistas existirão e péssimas matérias existirão, tanto quanto existem péssimos políticos, péssimos gestores públicos e péssimos executivos, né? Agora, você comentou um ponto, Isadora, se você me permite só dividir aqui uma reflexão com você, que eu tinha insinuado tocar nisso um pouquinho atrás. A gente se dedica muito e nosso coraçãozinho bate um pouco mais aqui pela infraestrutura logística, mas acho que a gente tem um irmão ali que é o setor elétrico, a área de energia como um todo, né, em que muitas vezes os debates também coincidem, né? E eu vejo muito como um dos grandes males o setor elétrico passou por uma grande transformação de marco regulatório, quando Dilma Rousseff foi ministra de Minas e Energia do Lula, 2003, 2004, se reorganizou muito a partir daquele trauma horroroso do racionamento de 2001, né? E o setor elétrico que emerge daí é um setor extremamente pulverizado. Eu não me lembro de nenhum outro setor da economia. Pode ser que tenha, mas eu desafio alguém a me mostrar que tem. Acho que é o segmento da economia mais pulverizado em termos de representatividade setorial, né? Muitas associações com diferenças mínimas entre as suas pautas específicas. Então, se você olha, o setor elétrico tem três grandes, digamos, macro segmentos: geração, distribuição e transmissão. Para cada um desses macro segmentos, você tem 5, 6, 10, 12 associações com interesses diversos. Então você vai falar de associação de geradores de energia, não é associação de gerador de energia, é associação de gerador de energia térmica a gás, associação de gerador de energia térmica a carvão, associação de gerador de energia eólica, solar, aí tem os pequenos solares, aí tem o pessoal que é só energia térmica que engloba todo mundo. Aí depois tem das hidrelétricas, aí das pequenas hidrelétricas, das distribuidoras, das pequenas distribuidoras. O que acontece no final das contas? É um setor extremamente regulado. E eu vi cada medida provisória ou cada projeto de lei que seguiu adiante no Congresso Nacional saindo de uma forma muito, muito, muito diferente do que entrou. Muito desfigurado, porque esse excesso, que eu julgo um excesso de representatividade setorial, faz com que todo mundo esteja olhando muito bem o seu micro interesse, mas sempre tentando, como que numa pegada disso, olha, a floresta está pegando fogo, mas deixa eu criar aqui uma redoma e aqui a minha árvore vai continuar de pé. Então, tá tudo bem se a floresta estiver caindo aos pedaços, mas aqui eu vou resolver a minha vida. E a minha vida se resolve aqui com um subsídio que todos os outros ali vão pagar, mas que comigo resolve o problema. Então, para o meu problema aqui de instalação de placa fotovoltaica em terrenos ociosos que eu tenho como uma grande empresa, está resolvido. Não importa para onde vai a conta. E aí eu consigo emplacar isso em troca também de outro interesse que está sendo contemplado num grande acordão ali entre deputados e senadores. Foi a coisa que eu mais vi acontecer. Isso é uma coisa que eu vejo o setor de infraestrutura logística ao longo dos anos ter conseguido evitar. Ter conseguido se concentrar em algumas pautas mais amplas e mais macros, seja de
debêntures de infraestrutura, seja de licenciamento ambiental, seja de relacionamento com órgãos de controle, que deu muito certo, né? Ou pode não ter dado certo na medida em que as associações gostariam propriamente, mas deu mais certo do que errado. E eu suspeito que o caminho tomado pelo setor elétrico na energia seja o pior caminho a ser tomado pela infraestrutura de logística. Então, acho bárbaro que haja associações segmentadas ali, por exemplo, em portos, cada uma defendendo terminais alfandegados, ou portos privados, ou portos públicos, ou arrendatários, ou pessoal de retroáreas, ou armazéns alfandegados, ou terminais de contêineres, mas se cada um olhar para o seu cantinho e só, o todo parece que dá ruim no final das contas, né? Pelo menos essa foi a história do setor elétrico que eu vejo, assim, grande ensinamento para mim de cobertura nos últimos 20 anos, que eu desejaria que a infraestrutura logística não fosse para o mesmo caminho, sabe? A comunicação fica difusa, né? E aí você não tem a mensagem correta, concreta não sei, mas concreta para gerar o desenvolvimento para todos e aí depois, nos seus respectivos pleitos, organizar embaixo do que é o grande acerto, né? E, enfim, eu queria te perguntar, você conhece muito, lógico, dessas áreas que você humildemente diz que é só nossa, mas você transita muito melhor do que muitos operadores da infraestrutura, do que eu mesma. E queria, assim, olhando para o futuro, o que você acha que vai ser notícia no mundo da infraestrutura, digamos assim, nesse próximo ano, talvez daqui a uns 5? Me conta um pouquinho. Olha, que eu acho que vai ser notícia ainda, eu acho que saneamento. Acho que é uma área que tem gerado cada vez mais interesse. Às vezes me frustra um pouco a lentidão dos projetos desde uma rodada inicial ali de concessões pós novo marco legal. Mas eu acho que à medida que esses projetos dos estados, com a definição dos blocos regionais, forem acontecendo, a própria privatização da Sabesp, eu acho que o setor de saneamento volta a ser a estrela carimbada ali, né, o queridinho dos investidores. A privatização vai ser. A privatização vai? É uma Já pergunta, já é? O Sócrates, quem tá perguntando? Né? Eu falei que ia ser um episódio socrático, porque a gente perguntava para o Harry Potter, ele vai devolver a pergunta. Mas não tem um monte de projeto aí nos estados? Olha, eu vejo ali fazendo um brainstorming muito rápido ali de saneamento. Você tem concessões ali, praticamente dos estados inteiros ali, Pará, Paraíba, Rondônia, tanta coisa para ser feita. Obviamente você tem a privatização da Sabesp, mas você tem ali estados, inclusive, que estão atrasados no cumprimento do marco legal e, né, ministérios públicos estaduais ou órgãos de controle locais, alô, né, façam o seu papel também, né? Não cobrem, né? O marco está vigente, né? Mas acho que esse é um candidato a ser estrela. E gostaria muito que o governo federal e os governos estaduais finalmente conseguissem amarrar direitinho o que querem em projetos viáveis no setor de ferrovias, porque a gente tem uma ligação quase, acho que todos nós, né, temos uma época de ferrorama ainda, né, temos uma ligação meio sentimental, né, emotiva, afetiva com as ferrovias. Eu me lembro pequenininho, eu ainda fiz uma viagem no trem de prata com os meus pais. Depois, bom, se a gente sair aqui na rua, começar a falar de trem de prata, ninguém vai saber do que a gente está falando, né, mas não é possível que seja tão difícil e que demore 1 década, 2 décadas para a gente estruturar e fazer um leilão de trem intercidades. Que bom que a gente fez. Mas não é possível que a gente não consiga fazer outro, e mais outro, e mais outro, e também que a gente não tenha sonhos grandiloquentes. Eu me lembro no Valor, eu acabei cunhando essa expressão. Hoje o governador Tarcísio me odeia ainda por causa dessa, mas ele já me perdoou, que eu criei a expressão ferrovias de papel. Das autorizações. Para aqueles sonhos de uma noite de verão que puxa, encontrei a solução.
E hoje, o bom também de ser jornalista há bastante tempo, de ser gestor público há bastante tempo, é que hoje a gente conversa com pessoas que falam assim, eu tenho a solução, descobri como fazer. Eu assim, deixa eu te contar uma coisa. Vem aqui, senta aqui. Eu já dei muita manchete sobre isso aqui e não vai dar certo, Vai rolar. sabe? Agora mesmo tem acontecido umas coisas assim, mas não vou nem falar quem. Mas assim, voltando à minha primeira pergunta, né? Acho que você trouxe um viés de que a polarização política realmente ela voltou no tema da privatização, da concessão, mas ao mesmo tempo, enfim, como você é alguém que cobre infraestrutura, eu sinto, acho que posso dizer que você não tem nenhum preconceito quanto ao modelo de operação da infraestrutura, certo? Você não tem nenhum problema de ser privatizado ou, eventualmente, se for eficiente, que se mantenha público, né? Mas você acha que, por exemplo, em termos de outros stakeholders, como sindicatos, mesmo a população em geral, você acha que isso arrefeceu ou você acha que essa força permanece, eventualmente polarizando a privatização e não privatização? Os sindicatos, Fernando, eu não sei se vocês concordam, acho que os sindicatos hoje, naturalmente, estão mais enfraquecidos em qualquer área. Mas eu não vejo tanto. Os sindicatos, bem ou mal, com interesse ou não, sabem do que estão falando, né? Quer dizer, certamente o sindicato da Federação Nacional dos Portuários, né, sabe muito bem o que está falando ali sobre arrendamentos ou, eventualmente, privatização da Autoridade Portuária de Santos. Podem não gostar, podem ser contra, ideologicamente contra, mas eles pelo menos sabem o que estão falando. O problema é que quem não sabe o que está falando também acha que sabe. E acha hoje que sabe com o computador, o celular aberto e rede social em mãos. E às vezes milhares e milhares de seguidores. Então isso é um problema. Minha preocupação não é o sindicato. O sindicato que pode falar. Acho ótimo que fale. Tem lugar de fala, vamos dizer. Óbvio, é ótimo. O problema é que quem não sabe hoje fala e repercute muito. E eu acho que esse tema voltou demais. Agora, da mesma forma que temos experiências interessantes e muito positivas nas concessões e privatizações, aí eu tô ensinando o Padre Nosso para os vigários aqui, né? Mas assim, eu percebo que a gente também não endereçou corretamente um problema das concessões que falharam. E aí é óbvio que se a gente não endereça adequadamente esse tipo de concessão que falhou e a resposta do setor público tem sido ruim, na minha opinião, para esse tipo de concessão, eu estou falando de energia elétrica, porque, ok, você pode culpar o fenômeno climático pelos apagões que deixam uma grande metrópole 3 dias sem energia. Ok, é verdade, está tudo bem, isso acontece mesmo e não é culpa da empresa. Agora, ela não atender a pessoa que está ligando para o 0800, aí é um problema. Né? Você pagar 10, 15 reais num pedágio quando você achava que podia pagar 8 e reclamar da tarifa de pedágio, é justo. Agora, não é justo, como um monte de concessão ali da terceira etapa, por exemplo, federal, você passar em rodovias que não são horrorosas, mas também não são boas. Né? Algumas são horrorosas mesmo, toda esburacada, Deus me livre. Então, o setor público também tem sido muito lento na capacidade de prover soluções para essas concessões problemáticas e me parece que qualquer um também que tenha vontade sincera em resolver esse problema numa velocidade adequada, esbarra também nos órgãos de controle, e os órgãos de controle também muitas vezes não permitem que se ande na velocidade necessária. Então também acho que a gente tem uma postura de uma desconfiança mínima com relação ao capital privado, de que, olha, eu vi também renovação de concessões, tá? Eu não vou nem dizer o setor para não entregar o nome do santo. Mas eu vi renovação de concessão que eu me estranhei como jornalista, porque assim, é aquele stick puxa permanente, né? O governo briga, a empresa diz não, pede mais. Então, assim, eu estranho como jornalista quando eu vejo um processo de renovação de concessão em que a empresa compra tudo imediatamente e já sai assinando logo, né? Então, assim, é estranho.
a empresa gostar de tudo que o governo propõe, né? Bom também em certa medida, que a empresa não goste de tudo que o governo propõe, de que a fonte não gosta de tudo que o jornalista escreve, né? É um pouco saudável também, né? Então, assim, eu também quero servir ali para o governante, eu quero também ser um incômodo para o ministro ou para o secretário, falar assim, olha, esse projeto aqui está mal estruturado, e com informações baseadas a partir dos players do mercado, dos proponentes. O secretário e o ministro não vai gostar do que eu escrevi, mas ele vai saber que aquilo tem a sua razão de ser, né? Então, eu percebo que odeio que seja um debate polarizado, acho ótimo que tenha mais capital privado, acho que por mim a gente privatizava tudo que desse, que fosse possível, mas também reconhecendo que tem um monte de concessão que deu errada. E as que deram errada continuam por aí. E essa incapacidade do setor público de dar as respostas no tempo correto também alimenta a pior doença, que é dar discurso para quem quer criticar, simplesmente por criticar, né? Só para a gente concluir, e infelizmente porque a nossa entrevista já está chegando ao fim, eu fico sempre muito doída com isso, mas com você aqui eu queria perguntar tantas outras coisas. Mas assim, nessa toada do que você acabou de trazer, você acha que tem espaço para dar notícia boa? Estou te perguntando isso por quê? Não, porque quando a gente tem, por exemplo, uma grande distribuidora que passa por uma crise como essa e deixa uma grande metrópole desatendida, essa é a notícia catastrófica. Mas várias notícias boas com certeza antecederam essa notícia catastrófica. E muitas vezes a gente é muito inábil em noticiar aquilo que está dando certo. E aí não estou dizendo da mídia, estou falando do gestor e da própria concessionária, de buscar, enfim, veículos de comunicação para dizer, olha, você sabia que hoje quem presta esse serviço e que mantém a sua casa iluminada ou a sua rede de esgoto em dia, né, para fazer a coleta ou qualquer que seja, porque a gente convive com as concessões do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Então, eu acordo, pego meu celular, isso é uma concessão, eu acendo a luz, é uma concessão, eu escovo meu dente, isso é uma concessão, e eu vou para o escritório de ônibus, de metrô, isso é uma concessão. E muitas vezes as concessões elas vão dando certo, mas é verdade que existe uma dinâmica aí de ups and downs que, enfim, são inerentes a qualquer relação. Qual que é o caminho para a gente buscar para dar a notícia boa também? É verdade, você está me fazendo pensar um pouco, assim, eu me lembro do Milor Fernandes, que dizia o seguinte, não sei se vocês sabiam dessa, que jornalismo é oposição. O resto é secos e molhados, armazém de secos e molhados, né? Eu não acho que o jornalismo precisa ser falar mal, apontar o que está errado e fazer oposição. Não, acho que não. Ainda mais um jornalismo econômico e mais técnico. O jornalismo também é feito de notícias positivas e de mostrar coisas que funcionam. Dito isso, eu realmente não gostaria de ser jornalista na Noruega ou na Suíça. Acho que deve ser terrivelmente entediante, né? E acho que... De infraestrutura, então, horror. horror, né? E acho que faz parte, sim, que o jornalismo esteja mais para apontar problemas do que para bater palmas. Afinal de contas, tudo que está funcionando bem e conforme a gente espera, no final das contas, não só obrigação, mas é o cachorro mordendo o homem, não o homem mordendo o cachorro, né? A notícia é sempre o homem mordendo o cachorro. Isso é a notícia. Mas é claro que precisa ver assim, o que pode ser notícia positiva? Pode ser notícia positiva, desde que seja o homem mordendo o cachorro, né? Então, olha, a distribuidora de energia vai fazer um grande plano aqui para enterrar essa fiação aérea horrorosa que emporcalha as nossas cidades. Super notícia, quero noticiar, quero mostrar. Poxa, a empresa de saneamento recuperou ou vai recuperar em 2028 a Baía de Guanabara, quero contar essa história, né? Mas atingir
todos os índices e ser uma rodovia classe A, ou ser uma empresa que cumpre rigorosamente os índices de DEC e FEC da ANEEL, não me comove. Claro que o que vai me comover é o que, poxa, eu preciso mostrar que, olha, se você continuar aqui com esse edital, o trem São Paulo-Campinas deu certo, o trem São Paulo-Sorocaba não vai dar certo, né? Então eu acho que o jornalismo ajuda mais quando ele diz isso do que quando ele ilustra os casos positivos. Significa não ter casos positivos? Não. Obviamente eu quero noticiar os casos positivos e eu quero dar vazão a isso. Mas o jornalismo, como a gente diz, também não é release, né? E a gente pode construir juntos. Vamos construir juntos. A notícia que interessa para vocês também me interessa. Mas a gente se entende. São mundos, às vezes, muito estanques, aparentemente, mas a gente se entende, Isadora. Daniel, eu queria dizer que eu sou sua fã. O InfraCast aqui é a gente brincando de um jornalismo totalmente amador. Nós dois não somos jornalistas e a gente não conseguiria falar sobre jornalismo por 1 hora como você fala sobre infraestrutura. Não, vocês brincam de jornalismo, eu brinco de infraestrutura. Pronto. Olha, você é, assim, camisa 10. A gente aqui fica no banco, mas eu queria te dizer realmente que eu admiro muito você como profissional, toda a sua trajetória. E sempre que você tiver dicas para o InfraCast, por favor, nos passe, que a gente está sedento aqui para ouvir. E eu estou assim, absolutamente eu posso fazer um momento tiete, porque primeiro que eu realmente, assim, gente, eu não estou acostumado a responder. Eu gosto de perguntar. Você responde muito bem. Eu vou falando, mas eu queria muito agradecer por mim e por outros colegas que eu sei da forma sempre muito correta, muito justa, muito republicana, que é o adjetivo da moda, né? Mas muito correta, muito honesta, que vocês sempre tiveram com os meus colegas, comigo, de vez em quando, mas principalmente com o jornalismo. Uma relação de respeito, de saber entender, de saber valorizar os profissionais que estão interessados. E aí, se a matéria está boa no final do dia, ou se está ruim, gente, acontece. O projeto de infraestrutura, a rodovia concedida também às vezes está boa, às vezes está esburacada. A matéria está boa, às vezes está também uma matéria esburacada. Mas tem gente querendo fazer bem, querendo trabalhar bem, querendo entender do que vocês sabem. Obrigado por nos entenderem e nos responderem sempre. A gente que agradece pelas perguntas e agora pelas respostas. Obrigada.